Mauro César Pereira, você estava falando aqui sobre essa situação do Gabigol. Por quê? Porque a pergunta que fica agora do torcedor rubro-negro. Tá bom, Gabigol foi afastado do jogo contra o Cruzeiro. E o próximo jogo contra o Atlético Mineiro? Ele joga? E os próximos jogos, ele vai ser relacionado? E outra, se ninguém oferecer dinheiro pro Gabigol, dinheiro pro Flamengo, ele vai ter que ficar. De que forma ele vai ficar? Que isso é uma pergunta. Você acha que agora ele fica afastado até a negociação? Você, pelo teu sentimento, pelo que você está apurando, você acha que o Gabigol não joga mais pelo Flamengo? Eu acho que hoje a tendência é ele não jogar mais. Mas é lógico que a gente não sabe. Pode ser que faça algum acordo, que alguma coisa mude. Mas, assim, eles já afastaram para o jogo de hoje contra o Cruzeiro e não tem uma decisão tomada para quarta-feira. Mas não imagino que vá mudar. A tendência, me parece, é realmente que ele não entra em campo. E o que me parece é que o Flamengo sabe que o empresário está correndo atrás, está se movimentando. Nesse exato momento, certamente ele está aí ou conversando com alguém, ou ligando, procurando, está se mexendo para encontrar um rumo para o jogador. Porque agora o empresário do Gabriel corre contra o tempo. Porque existe também o prazo para inscrição, né? Ele tem que negociar uma saída rápida para ele poder continuar jogando nesse semestre. Porque quando o Flamengo afasta desse jogo e não define o que vai acontecer nos próximos, significa que ele pode não ser relacionado para jogo nenhum. Isso não é bom para o Gabriel. Ele ganha um salário, mas ele não aparece, ele não se destaca, ele não chama atenção. E aí é mais difícil você conseguir um bom contrato com um jogador que não está nem entrando em campo, além da má fase e de todas as situações que já citamos. Então, acho que o Flamengo está fazendo um jogo. Olha, você não vai para o jogo, o empresário corre atrás, aí vai depender muito da capacidade do empresário do jogador de conseguir aí alguma proposta interessante. Mas acho que tudo vai ser pautado pelos próximos acontecimentos. Mas hoje, eu acredito que não exista nada que aponte para a volta dele na quarta-feira em Belo Horizonte, por exemplo. Acho que não. Acho pouco provável que ele seja relacionado. A não ser que nos próximos dias algum outro fato novo mude os rumos. O que há hoje é uma ruptura, né, gente? Está muito claro. É uma ruptura pública. O empresário dele falou claramente que o jogador, na hora, rejeitou a proposta e tal, até com uma certa indignação. E a frieza com a qual o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou a respeito do tema na entrevista ao João Guilherme, também está nessa pauta, né? Apresentamos uma proposta, ele não aceitou e tal, bababá, tipo, não interessou para ele, mas assim, meio que, sabe, tudo bem, não tem problema, né? E eu acho até que é normal também isso, as coisas são normais. A gente fala muito aqui do Real Madrid, aqui no Brasil, que desapega, elogiou muito o Palmeiras quando rompeu o contrato com jogadores que encerraram o ciclo, e no Flamengo sempre esse mimimi. O Everton Ribeiro foi a mesma coisa. Gente, o Flamengo fez uma proposta excelente. Henrique, pô. O Flamengo fez uma proposta para o Everton Ribeiro excelente. Mais um ano de contrato, ainda ganhando mais. Só que o Bahia ofereceu 3 anos a ele. Melhor ainda a remuneração. Então o Flamengo fez o quê? Cobrir a proposta do Bahia, fazer uma proposta para o Everton Ribeiro até os 38 anos, ganhando mais ainda. Reserva. No Bahia ele foi para ser titular absoluto, camisa 10. No Flamengo ele seria reserva, gente. Ah, mas aí perdemos o Everton Ribeiro, sim, ganhou o De La Cruz, pô. Tem 26 anos. O Everton Ribeiro serviu ao Flamengo, foi muito útil, foi um jogador importante. Passou. Nesse momento, mesmo veterano, ele é importante para o Bahia, que o contratou. O Bahia é o Bahia, o Flamengo é o Flamengo. Cada um está na sua situação, no seu momento, entendeu? E no caso específico do Gabriel, a mesma coisa. O Bruno Henrique, o que aconteceu? O Bruno Henrique queria um salário X, além do salário ele queria uma recompra também, né? O empresário dele queria uma recompra e tal. E 3 anos de contrato. O Flamengo ofereceu 1, depois jogou para 2. No final, os dois lados cederam. O Flamengo aceitou 3 anos, o Bruno Henrique cedeu também na pedida e chegaram num acordo. Agora, tem um detalhe que a gente não pode esquecer entre o Bruno Henrique e o Gabriel, que é assim: o Bruno Henrique não arrumou nenhum problema. Você falou do Dudu, o Bruno Henrique menos ainda. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum, o Bruno Henrique só joga, gente. E no ano passado, quando se discutiu a renovação do Bruno Henrique, quem fez os 2 gols contra o Olímpia? Quem fez os 2 gols contra o Olímpia? O Flamengo fez 2 gols contra o Olímpia. Quem fez os 2 gols? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Quem fez o gol na final da Copa do Brasil contra o São Paulo? Foi no Morumbi, ele. Quem é um jogador que estava ainda dando sangue ali, correndo, mesmo naquele caos com o São Paulo? Era ele, era um dos poucos que se salvava. Quando ele voltou, né? Quando ele voltou, ele foi bem. Depois ele entrou numa fase ruim, mas o Bruno Henrique, quando renovou o contrato, ele estava jogando bem. Não por acaso se especulou o interesse do Palmeiras. Alguém especulou o interesse do Palmeiras se ele estivesse jogando? Ele voltou bem. Ele recuperou velocidade. Agora, nesse jogo mesmo, contra o... Não foi contra o Juventude, o jogo anterior. Contra o Bahia. Não foi contra o Bahia. O jogo anterior foi contra o Fluminense. Teve uma jogada na ponta esquerda, que ele foi no fundo.
Que ele mostrou que ainda tem velocidade, é incrível. Ele continua sendo um jogador rápido, mesmo com a lesão no joelho. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum. É um jogador que está numa fase mais curta. E na linha do que disse o Bruno Henrique está numa fase ruim. As jogadas, ele furou uma bola que sobrou para ele contra o Fluminense, tecnicamente errando. Bem ou mal, o pênalti foi em cima dele no final do jogo. Ele consegue participar do jogo, entendeu? O Bruno Henrique está mal, mas ele participa do jogo. Ele ainda preocupa o adversário. O Gabriel, o zagueiro olha assim e fala, cara, é uma caricatura aqui. Se respeitar, vai respeitar pelo passado, não pelo presente. São jogadores diferentes. E repito, o Bruno Henrique não vestiu camisa de time nenhum. O Bruno Henrique, em momento nenhum, criou polêmica. Nunca gesticulou para a torcida. Recentemente, no aeroporto, contra o Palestino, o Flamengo perdeu, a torcida foi no aeroporto. Ele foi falar. Xingaram ele e tal, xingaram os colegas e tal. Ele falou, não, vamos melhorar. Ele não fez nenhum deboche, quer dizer, no dia que ele teve contato com a torcida, ele não debochou, não discutiu. Quer dizer, a conduta é outra. O que você pode falar do Bruno Henrique? E o detalhe, o Bruno Henrique joga pra cacete no Flamengo, cara. Durante todos esses anos foi um jogador espetacular no Flamengo, um jogador histórico, que só entrega. Rei dos clássicos, tudo que é jogo grande ele aparece, ou não? Sim. Pega a folha corrida. Ele já foi chamado de rei dos clássicos. Exato. Ele fazia gol em todos os clássicos, contra Vasco, Fluminense. E aí você pega, por exemplo, joga até 2019, Flamengo 4, Corinthians 1, derrubou o Fábio Carille do Maracanã, show de bola. Gabriel tá suspenso. Reclamava, ganhava cartão, né? Quem comeu a bola naquele jogo foi o Bruno Henrique. Mauro, eu vou além. A final da Libertadores, a jogada é dele. É dele. O Flamengo não estava criando nada. Ele acha um espaço, dá no Arrascaeta, e o Arrascaeta dá pro Gabigol. O Bruno Henrique é um jogador que os feitos dele, ele não tem os gols decisivos do Gabriel, mas os feitos dele são muito equivalentes. Eu diria que ele não tem o carisma do Gabriel. O carisma do Gabriel. O carisma, porque ele jogou mais que o Gabriel no Flamengo. Então, assim, quando o Flamengo renova com ele, eu também achei grande o contrato. Eu acho muito. 3 anos para um jogador nessa idade. Eu concordo quando você fala isso. Também achei muito. Mas acho que, assim, fazer uma concessão para o Bruno Henrique, eu engulo, entendeu? Assim, pô, vai. Esse cara, assim, ele se dedicou tanto, ele não cria problema, ele se entrega pra caramba, ele quer terminar a carreira no clube, talvez ele mereça abrir uma exceção. E o detalhe, ele vai terminar o contrato dele com 36 anos. Se o Everton Ribeiro renovasse com o Flamengo, ia terminar o contrato com 35 anos e 8 meses. Quer dizer, praticamente a mesma idade. Mesma idade. Muito próximo. Então, as propostas foram muito semelhantes com relação à idade, remuneração, tempo de contrato e tudo mais, né? Tempo de contrato não, mas o final do contrato com a idade muito próxima. O Bruno Henrique fará 36 anos no último dia do contrato dele, que é 30 de dezembro, que ele faz aniversário. E o Everton, se renovasse, ele faria 38, né? 36, perdão, meses antes de completar, poucos meses antes de completar essa mesma idade. Então foram propostas até parecidas com relação a isso. Agora o Bruno Henrique não tem, quando o pessoal compra, o Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique é o Bruno Henrique, Gabigol é o Gabigol. O Gabriel arrumou um monte de problema. O Bruno Henrique não arrumou problema nenhum. Isso também entra na balança. Repito, se o Gabriel não tivesse feito nada do que fez, não estivesse suspenso por doping, não vestiu a camisa do Corinthians, não mandou beijo pro Dorival, não deu entrevista flertando com o Corinthians, se nada disso estivesse acontecendo, eu acho que o Flamengo estaria discutindo com ele de outra maneira, assim, para recuperá-lo e para mantê-lo no Flamengo. Acho não. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a torcida estaria do lado dele. A torcida ia ficar naquele clamor, não, tem que recuperar o Gabriel, ele tem que voltar a ser o Gabigol. E ela tava, né, Mauro? É isso que é assustador. Ela tava até pouco tempo. Eu sei que ela tava dividida, mas até ele vestir a camisa do Corinthians, quando ele entrava em campo, o Maracanã gritava, o Maracanã ovacionava. A torcida segurou muito tempo. Pouco antes disso, houve o jogo quando ele voltou da suspensão, ele foi suspenso, aliás, que fizeram homenagem para ele, fecharam com o Gabigol, teve tudo isso. Logo depois surgiu a camisa. Olha só também a falta de sensibilidade. Você está suspenso por um episódio que você criou, uma bobagem feita por ele. O torcedor vai lá e faz uma grande manifestação no estádio a favor dele. Aí ele vai lá e veste a camisa do clube que andou flertando com ele no começo do ano. Cara, o que um cara desse tem na cabeça, gente? Assim, o que ele pensa? Eu queria entender. Por que faz uma besteira dessa? Não tem ninguém para falar, cara, não faz uma merda dessa, cara. Faz isso. Vou vestir. Imagina o seguinte, ele tá saindo assim com a camisa, esbarra com alguém na casa dele, alguém do convívio dele, né? Não tem alguém que fala assim, que porra é essa? Troca essa camisa, cara. Tem um monte de gente aí do clube, cara. Ô, Mauro, até o dirigente do Flamengo que tava lá, pô. Exato, o supervisor do Flamengo tava lá. Ô, Gabigol, o que você tá fazendo, irmão? Tira essa camisa. Tá arrumando confusão pra quê? Por que essa camisa, cara? Não, estamos em casa, entre nós aqui. Não há nada, que tem pessoas estranhas aqui, cara. Só vai vazar um pouquinho de inteligência mesmo, né? É impressionante. Eu não consigo entender, assim, porque você fala de soberba e tal, mas acho que é pouco inteligente mesmo, sabe?
Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo. Marra ele é. Meu Deus, cara. Ele é bem marrento. Isso eu já vi. Ele nega foto pra fã. Ele tem um ar arrogante. O Gabigol é marrento. É importante entender, assim, o Bruno Henrique é o Bruno Henrique, Gabriel é o Gabriel. O Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo, não tem nada pra falar do Bruno Henrique, assim, de negativo. Falar, pô, ele foi debochado, ele foi escroto. Não tem nada pra falar dele. Ele provocou confusão, desafiou a torcida. Pode procurar. Não vai encontrar. E o que mais assusta, né, Bruno, Fausto também, e aí eu vou dar um pouco essa minha opinião, é que o Mauro trouxe a informação do tio do Gabigol, né? O tio disse que o Tite prejudicou o Gabigol. Na boa, primeiro, o tio dele não tem vergonha na cara de falar. Porque o tio dele deveria ver que o sobrinho dele não tá jogando nada. Tudo bem, ele pode torcer pelo sobrinho, ele pode dar um apoio pro Gabigol, agora falar publicamente que é o Tite que tá prejudicando um jogador que não joga nada há 1 ano e meio é uma forçação. E digo mais, o tio com certeza tá reproduzindo os diálogozinhos que ele tem com o Gabigol. Porque o Gabigol deve falar isso com o titio dele. O Tite não tá me botando pra jogar. Pô, esse Tite tem implicância comigo, não me levou pra Copa, agora não me bota pra jogar no Flamengo. Só que não é só o tio. Tanto que o jornal O Globo deu a informação, né, que o Gabigol ele se sente desportivamente prejudicado pela falta de chance que ele ganha do Tite. Cara, é muita cara de pau. E a gente sabe que isso vem do Gabigol. É óbvio que isso vem do Gabigol. Ele se sente prejudicado pelo Tite. Ele tá sendo prejudicado por ele, pela marra dele, pela prepotência dele, pela má forma física dele, pela má forma técnica dele. Então ele tem que ter uma autocrítica. Ele pode até achar que o Tite prejudicou. Sim, o Tite prefere o Pedro. Mas foi o que a gente falou aqui, Bruno. Se ele estivesse jogando muito, o Tite ia ter que mudar de opinião. Sim. É a mesma coisa. Tá aqui um comentarista. A chefia pode achar ele melhor. Daqui a pouco um cara começa a dar audiência pra caramba, começa a ter comentários pertinentes, começa a ter pílula pra caramba no YouTube. Opa! Esse cara tá rendendo. Ele tá buscando o espaço dele. Só que o Gabigol não buscou o seu espaço. Mauro acaba de dizer, não deve mais jogar pelo Flamengo. A opinião do Mauro é essa, que ele vai ficar afastado aí até ser negociado. Agora, ficar nesse vitimismo barato não dá, né, Bruno? Não tem nada a ver com o Tite. Pode o Tite preferir outros jogadores, o Tite na seleção podia gostar mais do Gabriel Jesus, do Richarlison, mas o Gabigol teve chance também, isso é bom dizer, né? Não é? O Gabigol ele foi convocado em 2021, ele esteve em praticamente todas as convocações da seleção brasileira. Esteve na Copa América em 2021, ele jogou na eliminatória, eu lembro que ele foi titular em jogos com o Chile, lá em Santiago, ele foi titular contra o Peru, um jogo que foi aqui em Pernambuco, aquele jogo com a Argentina que foi interrompido, ele estava jogando, aquele jogo não aconteceu, foi interrompido ali com 5 minutos pela Anvisa, ali o jogo parou. Então ele teve, em 2021, ele esteve em praticamente todas as convocações da seleção. Nem acho que foi tão mal, eu lembro que fez um gol contra o Uruguai em Manaus também, que ele estava no banco e entrou. Acho que nem foi tão mal, mas também não foi nada assim que... Não, agora o cara vai ficar para sempre, mas oportunidade ele teve. Então o Tite pode até ter as suas preferências. Pode ter tido na seleção, optou por outros jogadores e pode ter as suas preferências no Flamengo. Mas quando o Tite chega ao Flamengo, o Gabigol já estava lá, já era um ídolo do clube e teve chance de jogar com o Tite também. E o Mauro lembrou, o Vitor Pereira e o Sampaoli também o colocaram no banco em algum momento. Então, não tem, o técnico, ele tem que ganhar jogo para ficar no cargo, para ganhar título. O Tite é um cara que tem muito título, ele quer ganhar mais, já ganhou um estadual no Flamengo, quer ganhar mais coisa. Então, se ele tem o cara bem, ele pode até falar, olha, eu não gosto muito do cara, mas mas o cara tá bem, o que eu vou fazer? Eu vou botar o cara. Ele tá me ajudando, ele tá fazendo gol, meu time tá ganhando, e que esse cara tá fazendo gol, tá dando ponto pro meu time, tá garantindo classificação em mata-mata. Então não tem essa, né? Ninguém precisa ser amiguinho de ninguém precisa amar ninguém precisa ser padrinho do filho de ninguém. Mas precisa render uma relação profissional e entregar em campo. E o Gabigol, antes mesmo do Tite chegar, já não entregava. E agora... O Tite hoje nem tem como pensar em outra possibilidade. Hoje o Gabigol é reserva pelo rendimento. Se fosse outro treinador, também seria reserva, porque ele não justifica. Quando ele entra, ele não justifica.